Nessa aula, vamos estudar o contrato de doação. Ao final da aula, você conhecerá os principais contornos desse contrato. Doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere bens do seu patrimônio para o de outra pessoa que os aceita. O sujeito passivo denomina-se doador, o ativo, donatário. Os elementos da doação são de duas ordens, subjetivos e objetivos. Na classe dos elementos subjetivos, temos o consentimento e a liberalidade, ou animus donandi. Consentimento é a convenção da qual deve ser fruto a doação, aliás, como qualquer contrato. O donatário tem que manifestar sua aceitação, não podendo ser compelido a aceitar. A doação é, por isso, segundo alguns autores, um negócio unilateral receptício. Liberalidade, ou animus donandi, traduz-se na vontade de doar sem esperar nada em troca. O elemento objetivo é a transferência de bens corpóreos do patrimônio do doador para o patrimônio do donatário. O Código Civil, artigo 538, diz considerar-se doação um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfira bens ou vantagens do seu patrimônio para o de outra. Na verdade, o objeto da doação há de ser uma coisa, no sentido de bem material corpóreo, como um imóvel, um automóvel ou dinheiro. Tratando-se de direitos ou quaisquer outros bens incorpóreos, como ações, direitos autorais, etc., não haverá doação propriamente dita, mas cessão gratuita de direito ou de crédito, dependendo do caso. Para a doação ser válida, deve preencher certos requisitos. Quanto aos sujeitos, exige-se, para ser doador, capacidade de fato, ou seja, deve ser maior de 18 anos ou emancipado, e capacidade específica para alienar os próprios bens. As doações dos pais aos filhos dispensam a autorização dos demais filhos, ao contrário da compra e venda, mas consideram-se adiantamento de herança. Para doar bens imóveis, marido e mulher necessitam da autorização do outro, a não ser que o regime do casamento seja o da separação de bens ou da participação final dos aquestos, conforme o artigo 1656 do Código Civil. No regime da participação final nos aquestos, o imóvel deve ser do patrimônio particular do doador e o pacto antenupcial deverá dispensar a outorga do outro cônjuge. O defeito será leve e o ato poderá ser anulado até 2 anos após o término da sociedade conjugal. A doação do cônjuge adúltero ao seu amante conterá defeito leve, podendo ser anulada pelo outro cônjuge ou seus herdeiros necessários, descendentes e ascendentes do doador, até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. As doações de um cônjuge ao outro não são proibidas, desde que não visem a burlar o regime de separação de bens. As doações de cônjuge a cônjuge e de ascendente a descendente consideram-se, salvo disposição contrária no contrato, adiantamento de herança legítima. O mandatário, para doar uma coisa do mandante, deve ter poderes especiais constantes da procuração, com o nome do donatário, inclusive. Os administradores, em geral, não podem doar coisas sob sua administração. Tal é o caso dos representantes legais dos incapazes. Para ser donatário, por outro lado, basta a qualidade de pessoa. Pelo caráter benéfico do ato, não é necessária a capacidade para receber doação. Assim, os incapazes podem receber desde que o representante legal não obste. Os nascituros, desde que o seu representante legal aceite a doação. As pessoas indeterminadas, como a prole eventual de um casal, desde que este casal aceite a doação. E, finalmente, podem receber doação as pessoas jurídicas, inclusive as que ainda não tiverem sido constituídas. Neste caso, a doação caduca, isto é, perde o efeito, se a pessoa jurídica não se constituir em 2 anos no máximo. A doação pressupõe aceitação por parte do donatário. Esta aceitação pode, no entanto, ser expressa, tácita ou presumida.
A aceitação será expressa, se verbal, escrita ou mímica. Será tácita quando puder inferir-se da conduta do donatário. Assim, na doação condicionada ao casamento, calando-se os noivos, considera-se aceita com a celebração do matrimônio. Dá-se aceitação presumida quando o doador, por exemplo, fixar um prazo ao donatário para que ele aceite. Passado o prazo sem manifestação do donatário, sendo a doação pura e simples, presume-se aceita. Sendo modal, ou seja, com encargo, presume-se recusada. Se o doador morrer antes da aceitação, o contrato prevalece. Se for o donatário que morrer, extingue-se o contrato. Quanto aos absolutamente incapazes, a lei, artigo 543 do Código Civil, simplesmente dispensa a aceitação para que a doação pura e simples se considere celebrada. Na verdade, o correto é entender que a aceitação ou a recusa ficam a cargo do representante legal. E o representante pode aceitar de forma expressa, tácita ou presumida. Por exemplo, se os pais virem o filho usando um presente que tenha recebido e não se pronunciarem a respeito, presume-se que tenham aceitado a doação pelo filho. De todo modo, as doações com encargo, bem como as condicionais, devem ser aceitas expressamente pelo representante do incapaz, como se depreende do disposto no artigo 543 do Código Civil. Não há restrições objetivas à doação. Todo bem livre para o comércio, ou seja, todo bem passível de ser alienado por um e adquirido por outro, pode ser doado. São, porém, proibidas as doações a título universal, quando uma pessoa doa todo o seu patrimônio sem ficar com bens suficientes para o seu sustento, e as doações que ultrapassem a legítima dos herdeiros necessários, qual seja 50% do patrimônio do doador. Assim, se uma pessoa tiver descendentes ou ascendente ou cônjuge, não poderá doar mais do que 50% dos seus bens. Os outros 50% são a herança legítima dos herdeiros necessários, ou seja, dos descendentes, ascendentes ou do cônjuge. A doação de bens futuros é válida, podendo assim uma pessoa doar os filhotes de sua cadela que ainda estão por nascer. É, todavia, inválida a doação de bens pertencentes à herança de pessoa viva. Em outros termos, o indivíduo não pode doar bens que eventualmente herdará quando da morte de um terceiro. A forma da doação é a escrita por instrumento público no caso de imóveis. Sendo móvel o bem doado, a doação será sempre escrita se o valor do bem for alto. Poderá, todavia, ser verbal quando o objeto for móvel de pequeno valor e se lhe seguir incontinente a tradição. A lei não determinou o que seja pequeno valor. Este será fixado pelo juiz com base nas posses do doador. Quanto às classes, a doação pode ser pura e simples, quando nada for exigido do donatário, que recebe o bem doado sem qualquer condição ou encargo. Condicional, quando subordinada à ocorrência de um evento futuro e incerto, ou seja, ao implemento de uma condição. Modal ou com encargo, quando sujeitar o donatário à realização de certa tarefa. O encargo pode reverter em favor do interesse geral, dou 100 ao fulano, ficando ele obrigado a construir uma escola. Em favor do próprio donatário, dou 100 ao fulano, ficando ele com a obrigação de terminar os estudos em 5 anos. Em favor do próprio doador, dou um carro ao fulano, ficando ele com a obrigação de me levar às compras todo sábado. Ou em favor de um terceiro, dou 100 ao fulano, ficando ele com a obrigação de comprar uma casa para Beltrano. Normalmente, o doador estipula um prazo para a realização do encargo. Se o não fizer, será necessário constituí-lo em mora antes de exigir o cumprimento. Neste caso, o doador fixará um prazo razoável para que o donatário cumpra o encargo. Não cumprido o encargo, poderá o doador exigi-lo sob pena de revogar a doação.
Sendo o encargo a favor do interesse geral, o Ministério Público poderá exigir o seu cumprimento após a morte do doador, se este não o houver feito. Caso o encargo reverta a favor do próprio donatário, será inexigível por força da interpretação do artigo 553, parágrafo único do Código Civil. A doação com encargo é gratuita. Será bilateral, uma vez que ambas as partes terão obrigações. Daí ser possível se reclamarem vícios redibitórios nas doações modais. De qualquer forma, a doação modal não perde seu caráter de liberalidade naquilo que exceder ao valor do ônus imposto. A doação poderá ainda ser remuneratória quando visar remunerar, a título de agradecimento, serviços prestados. O melhor exemplo seria o da gorjeta. Será meritória quando o doador quiser contemplar o merecimento do donatário. Poderá ser inter vivos e causa mortis. No direito brasileiro, como regra, a doação é negócio jurídico inter vivos. Fala-se, entretanto, em doação causa mortis na doação propter nuptias, que é a doação feita a um dos cônjuges com a condição de valer depois da morte do doador. Caso o donatário morra antes dele, os seus filhos aproveitarão o benefício. João doa 100 mil a Maria desde que ela se case. Fica estipulado que a doação, mesmo ocorrendo o casamento, só se efetivará depois da morte de João. Assim, a doação estará sujeita à condição suspensiva, desde que Maria se case, e a termo incerto, quando João morrer. Se por acaso a Maria se casar e depois falecer antes do João, os 100 mil reverterão em favor dos seus herdeiros, ou seja, dos herdeiros de Maria, quando da morte do João. Afinal, a condição foi implementada, ou seja, houve o casamento. A doação propter nuptias pode não depender da morte do doador, mas apenas do casamento. João faz doação a Maria desde que ela se case. Realizadas as núpcias, a doação ocorrerá. Pode ainda essa modalidade de doação ser dirigida aos eventuais filhos do casamento. Assim, o Manuel doa 100 mil aos eventuais filhos que João vier a ter do seu futuro casamento. A doação, nesse caso, dependerá de duas condições: a realização do casamento e o nascimento dos filhos. A doação propter nuptias pode ser feita por um dos noivos ao outro, condicionada à realização do casamento. Por fim, a doação será indenizatória quando tiver por objetivo compensar alguém pelos prejuízos ou pelo estorvo causado. É possível, ao promitente donatário, exigir a execução do contrato de promessa de doação? Em outras palavras, é possível ao promitente donatário exigir que o promitente doador cumpra a sua promessa e realize a doação? Sendo a doação pura e simples, a doutrina divide-se. Há quem admita e há quem não admita. Os que não admitem dizem que se o donatário exigir a doação em juízo, ela perderá um dos seus elementos subjetivos, qual seja o animus donandi, o espírito de liberalidade, essencial para a sua caracterização. O máximo que se poderia exigir do doador, e assim mesmo, caso a sua promessa venha a criar uma expectativa no donatário, causando à revogação prejuízos, seria a reparação dos danos ocorridos. Se o João promete doar 100 mil a Manuel, e este, Manuel, contando com o dinheiro, matricula os seus filhos num curso especial de inglês, revogada a promessa, poder-se pensar em perdas e danos. Na verdade, a solução não pode ser única e genérica. Dependerá, ao revés, das circunstâncias do caso concreto. Por exemplo, na hipótese analisada ainda há pouco do promissário donatário que matricule os seus filhos num curso de inglês, contando com a doação, poderá ser o caso de se exigir, quando nada, que o promitente doador arque com as despesas do curso, uma vez provada a boa-fé do promissário donatário e a legitimidade de sua expectativa, além da necessidade e utilidade do referido curso. Poderá também ser o caso de se executar a doação na íntegra,
provado que as despesas efetuadas pelo promissário donatário forem do mesmo montante que o valor que se prometer a doar, além, é lógico, de se levar em conta a boa-fé e a legitimidade da expectativa do promissário donatário, os motivos que levaram o promitente doador a quebrar sua promessa, enfim, todos os detalhes que circundem o caso concreto. Já se a doação for gravada de encargo, não há dúvida de que se pode exigi-la uma vez realizado o encargo. Na verdade, quando o doador onera o donatário com encargo, surge para ele um dever, qual seja o de ultimar a doação, pois esse dever pode ser executado. O principal efeito da doação é o de criar a obrigação de transferência da propriedade, que só se transmitirá, porém, com a tradição da coisa, no caso dos bens móveis, ou com o registro no cartório de imóveis, no caso dos imóveis. A doação é irrevogável, a não ser nos casos previstos em lei, que nós veremos mais adiante. Se forem 2 ou mais os donatários, presume-se que receberão em partes iguais. Para que recebam parcelas diferenciadas, é necessária cláusula expressa nesse sentido. Se marido e mulher forem os donatários, morrendo um, a doação ficará integralmente com o viúvo, que não terá que a dividir com os herdeiros do morto. É o chamado direito de acrescer. Feita a doação em forma de subvenção periódica, quando será de execução sucessiva, cessa com a morte do doador, salvo se dispuser em contrário no instrumento da doação ou no testamento. O doador poderá reservar para si ou para terceiro o usufruto da coisa doada. Se reservar para si, a doação poderá ser a título universal, isto é, o doador poderá doar todo o seu patrimônio, mesmo sem reservar o suficiente para o seu sustento, por já ter reservado o usufruto dos bens doados, o que lhe garantirá, em tese, a sobrevivência. O doador poderá gravar a doação com cláusula que lhe garanta que os bens doados voltem ao seu patrimônio quando da morte do donatário. Se, porém, estipular que os bens doados se transmitam a terceiro após a morte do donatário, a cláusula se considerará não escrita. A doação pode ser gravada com as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Com a cláusula de inalienabilidade, o doador garante que o donatário não possa alienar o bem doado, vender, doar, trocar. Mas não só, o donatário, por força dessa cláusula, não poderá hipotecar o bem, empenhá-lo, nem praticar qualquer ato que implique, ainda que indiretamente, sua perda. A impenhorabilidade protege o bem dos eventuais credores do donatário, que não poderão penhorar por dívidas o bem doado. Por fim, a incomunicabilidade exclui o bem doado do patrimônio que o devedor tiver em comum com seu cônjuge ou companheiro. Na doação pura e simples, o doador não responde por vícios redibitórios nem pela evicção. A doação pode conter defeito grave, sendo nula, ou pode conter defeito leve, sendo anulável. Será grave o defeito nos seguintes casos: incapacidade absoluta do doador, objeto impossível ou ilícito, forma inadequada, doação universal sem reserva de usufruto ou de bens suficientes para a subsistência do doador, doação entre nubentes se o regime do futuro casamento não for o da comunhão parcial, o da separação de bens ou da participação final nos aquestos. Na verdade, mesmo nesses regimes, não se admite doação de um cônjuge a outro se a coisa doada pertencia ao patrimônio comum. Doação inoficiosa, ou seja, doação que fira a legítima dos herdeiros necessários, ou seja, 50% do patrimônio do doador. Nesse caso, a doação será reduzida. Quando for simulada, finalmente. O vício, ou seja, o defeito, será leve. Primeiro, por incapacidade relativa do doador, sendo que o prazo para se pleitear a anulação será de 4 anos contados do dia em que cessar a incapacidade. Segundo,
quando visar a fraude contra credores, cabendo ao credor prejudicado a proteção da ação pauliana ou revocatória para anular a doação. O mesmo ocorrerá se a doação for maculada por erro, dolo ou coação. O prazo para anulação será de 4 anos do dia em que se realizou o negócio. Terceiro, sendo do cônjuge adúltero ao seu amante, quando o prazo para se proceder à anulação será de 2 anos contados da dissolução da sociedade conjugal. Quarto, quando a doação tiver por objeto bens comuns e for feita por pessoa casada sem autorização do cônjuge. O prazo para anulação será o de 2 anos após o término da sociedade conjugal. Quinto, quando se tratar de doação de imóveis de pessoa casada sem autorização do outro cônjuge, exceto se o regime for o de separação de bens. O prazo para anulação também será o de 2 anos contados do término da sociedade conjugal. A doação pode ser revogada nos seguintes casos. Primeiro, descumprimento do encargo, que pode ser exigido pelo doador, pelo terceiro beneficiário ou pelo Ministério Público, se o beneficiário for a comunidade. Não obstante, o único que poderá revogar a doação é o doador. Segundo, ingratidão do donatário. É, porém, a lei que estabelece o que se pode considerar ingratidão. O Código Civil reputa ingrato o donatário que atente contra a vida do doador ou cometa crime de homicídio doloso contra ele. O donatário que ofenda fisicamente o doador, aquele donatário que injurie, calunie ou difame o doador e, finalmente, o donatário que negue alimentos ao doador, desde que tivesse o dever e as condições materiais de ministrá-los e desde que fosse solicitado a fazê-lo, pois não é obrigado a adivinhar que o doador necessite de alimentos. Se nesses casos arrolados há pouco o ofendido for irmão, cônjuge, ascendente ou descendente do doador, a doação também poderá ser revogada. Nos casos de homicídio tentado, ofensas físicas e atentado contra a honra, a doação pode ser revogada independentemente de condenação criminal, segundo deixa entender o Código Civil. Mas se o donatário for julgado inocente no juízo criminal, a doação não poderá ser revogada. O direito de revogar não se transmite aos herdeiros do doador, exceto se tratasse de homicídio doloso contra a vida do doador. Nesta hipótese, os seus herdeiros poderão pleitear a revogação, a não ser que o doador tenha perdoado o donatário antes de morrer. É evidente que, se o doador morrer, depois de intentar a ação, os seus herdeiros poderão continuá-la. Não são, contudo, revogáveis por ingratidão as doações remuneratórias, as indenizatórias, as propternúpcias e as que tiverem o objetivo de cumprir obrigação natural, por exemplo, pagar dívida prescrita. Tampouco são revogáveis as doações com encargo, desde que já tenha sido cumprido. A sentença revocatória produzirá, em qualquer caso, efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento da revogação. Sendo a doação a mais de um donatário indivisível o objeto, a revogação só será possível se o motivo abranger a todos os donatários. Se for, por exemplo, apenas um o ingrato, a doação não poderá ser revogada. Por fim, considera-se não escrita a cláusula em que o doador renuncie de antemão ao seu direito de revogar a doação. O prazo para revogação é de 1 ano, contado do dia em que o doador tomou conhecimento do fato gerador da revogação e do fato de o donatário ter sido seu autor. Se faltar o conhecimento da autoria correta, o prazo não começa a correr. Trata-se, como é óbvio, de prazo decadencial. É isso aí. Até a próxima aula.